Paz, jovens da comunidade cristã Sempre de Jesus. Vamos então para mais uma palavra. E a palavra de hoje está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 23. Amém? Diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entrando, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos o veram andando sobre as águas, ficaram aterrados, e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Amém, galera? Essa palavra, ela mexeu comigo bastante durante essa semana passada também. O que essa mensagem nos traz hoje? A gente, tá vivendo hoje numa tempestade. Uma tempestade a qual fez com que o mundo parasse, com que tudo parasse, E essa tempestade, ela está acontecendo lá fora, e não aqui dentro. Mas há dois tipos de tempestade. A tempestade lá fora, a qual a gente está vivendo a pandemia, todo esse transtorno, esse isolamento, uso de máscaras, muitas coisas eram nos restritas, Hoje a gente não tem os grupos na terça, não tem os cultos nas quintas, que a gente só tem agora o culto no domingo, ainda um horário reduzido, tudo muito reduzido. Então a gente está vivenciando essa tempestade lá fora, mas não vamos nos mentir para nós mesmos que há uma tempestade também interior, uma tempestade dentro da gente e dentro da nossa casa. Sabe que a tempestade lá fora, elas fazem com que as coisas atinjam dentro da nossa casa também, dentro do nosso interior também, porque muitos, tinham sua rotina de trabalhar diariamente, todo dia, acordar cedo, chegar tarde, muitas vezes não ter aquele encontro, das famílias em si, dentro de casa, os filhos vão para o colégio, aquela situação toda, e acaba trazendo com que a gente leve esse distanciamento, fique um pouquinho distante e acaba tendo somente, vamos supor, só os sábados, aquele que trabalha de segunda a sábado, somente o domingo para ter em família, muitas vezes é sábado e domingo para ter em família, e essa pandemia fez com que tudo parasse, com que essa tempestade chegasse e que a gente entrasse para dentro da nossa casa. E a gente tem vivenciado muito, e visto em redes sociais e em jornal que como está acontecendo demais, tempestades dentro dos lares. Como aconteceu muitas separações, mãe matando filho, famílias se destruindo, casais se separando, porque a tempestade não é somente lá fora, a tempestade também foi dentro de casa, porque as pessoas não sabem muitas vezes conviver com os próprios familiares dentro de casa, e isso é incrível, e a gente sabe que tem muita pessoa que tem dificuldade com isso, tem muita gente que tem dificuldade de lidar com certas situações dentro de casa. E Deus, de uma certa forma, fez com que tudo parasse lá fora para a gente dentro da nossa casa, a tempestade dentro do nosso lar, a gente fosse reconstruir. Porque
Teve casais, né? Tem casais que quando estava tudo normal, era mil maravilhas, tudo era muito bom, tudo era flores, tudo, né, arco-íris, tudo era brilhante, tudo era lindo. Mas depois que esses casais tiveram que se conviver dentro de casa, numa quarentena, houve separação, houve briga, houve intrigas, porque muitas vezes esses casais não chegavam ao ponto de sentar e conversar. Muitas vezes mães e filhos não chegavam ao ponto de chegar, sentar e conversar. A gente está vivendo hoje uma situação em qual o colégio está fechado por causa dessa pandemia. E quantas famílias estão pais batendo, agredindo em filhos, porque não sabem conviver com os filhos dentro de casa, porque não conseguem. Eu vi noticiários no Face que os pais gostariam muito que esse ano letivo fosse perdido, que esse ano não contasse para o ano letivo escolar, porque eles não conseguem administrar 2 horas do seu tempo do dia para poder ensinar o seu filho, sentar na mesa e ensinar de alguma forma ali, português, matemática. As pessoas não conseguem, porque nunca tiveram esse laço, muitas vezes com o filho, é só serviço, trabalho, todas as outras coisas na frente os filhos vão deixando para trás. Então a tempestade lá fora, ela de uma certa forma ativa a tempestade dentro. Então o mundo pode ter parado, mas dentro das casas, muitas vezes por problemas financeiros, por N questões, acabam se destruindo, porque não conseguem, não sabem lidar com a tempestade. E olha só o que diz no versículo 26. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. O que acontece? Diante de uma tempestade, né, a gente fica com medo, a gente fica aterrorizado, a gente fica, nossa, o que vai acontecer agora, né? Tá tudo mudado, tá tudo, né, levando para um outro ponto. Que vai ser daqui para frente? O que vai acontecer? Que nem nós mesmos vamos trazer para o nosso dia hoje. Foi nos tirado as terças-feiras de grupo, as quinta-feiras de culto, e o domingo, o único dia que a gente tem, ainda ele é reduzido. Vai dizer no teu íntimo que tu não está abalado. Vai dizer dentro de ti que não, Dani, tá tudo muito bem, tá tudo 100%, né? Tu consegue entrar na presença, eu consigo entrar na presença de Deus. Amém, glória a Deus por isso, se tu consegue, mas tem muita gente que não consegue. Tem muita gente que precisava, né, dos grupos, dos cultos, as 2 horas de culto, porque é diferente. A gente consegue se conectar mais. Vai dizer que nesse tempo de quarentena, nesse período de quarentena, tu teve as 2 horas cultuando a Deus. Pergunta para ti mesmo. Pergunta para si próprio. Vai dizer se nesse período tu teve as 2 horas cultuando a Deus. Como tu faz? Se diariamente tu está conseguindo cultuar a Deus. Se não está havendo um bloqueio dentro de ti. Pergunta para si próprio como é que está aqui dentro, no teu íntimo. E esses discípulos tiveram medo, ficaram com medo. E o medo nada mais é que uma tempestade dentro da gente. Uma tempestade que a gente acha que nada vai dar certo, que tudo vai dar errado, que está tudo desmoronando. Mas, olha o que acontece no versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus, andando por sobre as águas, ele não fez com que o mar se acalmasse, com que o vento se acalmasse, com que a tempestade lá fora se acalmasse, e sim que a tempestade de Pedro aqui dentro se acalmasse. Não foi lá fora. Lá fora ele sabe o que está acontecendo. Está tudo sob o controle dele, sobre as mãos dele.
O mar pode estar te sufocando, o mar pode estar te afogando, o mar pode estar te submergindo, mas está no controle dele. Está tudo no controle. Ele chegou para Pedro, diante da situação toda, da tempestade na volta do mar, tipo assim, deu, chega, aquieta vocês, aquieta o coração, acalma, Deus chegou, eu estou aqui, tem de bom ânimo, porque eu estou contigo nessa tempestade. Ele está conosco nessa tempestade, que a gente acha que nada, que está tudo, tudo errado. Ele está conosco, ele está no controle da tempestade. A tempestade lá fora está na mão dele, mas ele pede para que a gente esteja de bom ânimo aqui dentro, que a gente confie, que a gente acredite. E Pedro, naquele momento ele pensou assim, se é Jesus mesmo, eu vou andar também sobre as águas. Eu vou pedir para que ele faça com que eu ande sobre as águas. E no versículo 28 disse assim, respondeu-lhe Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. 29, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Diante da tempestade, não há outro caminho, não há outra luz a não ser Jesus, que vai fazer com que a gente ande por essa tempestade, que vai fazer que a gente ande pelo mar agitado, que vai fazer que a gente chegue no nosso destino, por mais que as coisas possam estar tudo caindo ao nosso redor. A tempestade lá fora está no controle dele, não está diante de nós, diante das nossas mãos, mas sim diante do controle dele. Mas a tempestade aqui dentro, a gente tem que decidir se a gente vai ir para o alvo, se a gente vai para Cristo, se a gente vai encontrar a luz. E sempre iremos encontrar a luz, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz do fim do túnel, a qual muitas vezes a gente está na escuridão, a gente está no medo, a gente está aprisionado. Ele está ali, Ele está na tempestade, Ele está conosco. Ele está em todo tempo, aonde a gente for, Ele vai sempre estar conosco. Basta a gente confiar, acreditar e crer que a gente vai andar por sobre as águas, no meio da tempestade. E prontamente, no versículo 31 diz assim, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Pedro, na euforia dele, ele começou a andar por sobre as águas, mas com o medo com que tudo estava acontecendo ao seu redor, a tempestade, as ondas, raios, trovão, tudo na volta dele ali fez com que ele perdesse a voz, perdesse a audição daquilo que Deus estava ali chamando ele. Ele perdeu totalmente a visão de Jesus. E a tempestade faz com que a gente perca a visão. Não perca a visão no meio da tempestade. Não deixe com que a tempestade faça que você perca a visão. Porque Pedro, no momento ali, ele perdeu a visão e acabou submergindo, acabou afundando. E Jesus estava ali, estendeu a mão prontamente, não deu alguns segundos, ele puxou Pedro de volta. É isso que Jesus faz todos os dias quando a gente acha que está afogando, quando a gente acha que a tempestade está nos afogando, nos afundando. Ele está ali com a mão dele, nos estendendo e puxando para cima de volta, dizendo, filha, eu estou contigo. Essa tempestade lá fora eu vou cessar, mas acredita e cesse a tempestade dentro do teu lar. É o momento de a gente refletir e ver o que está muitas vezes errado no nosso convívio, pedir perdão. É o momento de a gente pedir perdão, pai, mãe, filho. É o momento de a gente pedir perdão, de a gente, nesse momento a qual o abraço é um medo, mas é o momento de a gente dar aquele abraço de perdão. Então, a gente tem que saber perdoar o próximo. A convivência vai fazer com que essa tempestade ela seja mais tranquila de se passar quando a gente ama e perdoa o próximo. Essa tempestade lá fora está nas mãos de Deus, mas a tempestade a qual muitas vezes a gente dentro
se martiriza, fica ali com dor. É nessa tempestade que a gente tem que tomar uma decisão. É nessa tempestade que a gente tem que decidir andar por sobre as águas. É nessa tempestade que a gente tem que não perder o foco da visão, não perder a visão que é Jesus. Somente Ele vai nos levar pelo caminho certo. Amém? Então é essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. Espero que, no meio dessa tempestade que a gente está vivendo da pandemia, a gente não perca a visão, que a gente tenha bom ânimo e que a tempestade dentro da gente a gente possa resolver junto com Cristo, que somente Ele é o nosso alvo, somente Ele é o caminho, e sabemos que a gente tem que ter um bom ânimo e não perder a fé, que a gente possa construir diariamente a nossa fé, acreditar que tudo possa melhorar, que tudo vai ficar sob o controle dele, que tudo isso vai passar, a tempestade lá fora e a tempestade dentro do nosso lar. Então eu acredito que essa palavra, ela possa vir de encontro a cada coração, a cada vida, a cada casa, cada um sabe das suas dificuldades, Deus sabe também de todas as nossas dificuldades, de tudo aquilo que a gente necessita, Então, espero que cada casa aí, cada lar, cada vida que estiver ouvindo esse áudio possa colocar toda a tempestade diante de Jesus e fazer com que e se acalmar, se aquietar, porque Ele é o nosso alvo. Ele vai nos fazer com que essa tempestade a gente tire de letra, E essa tempestade vai ser de testemunho vivo lá na frente, que muitos lares, irão ser restaurados e edificados. Muitos lares que foram derrubados pela tempestade irão ser erguidos novamente. Amém? Então feche seus olhos onde você está, fazer uma palavra de oração. Pai querido e amado, entramos, Senhor, em tua presença, Senhor. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos erros, ó Deus, nossas transgressões, ó Pai. Pai querido, que essa palavra vai de encontro a cada coração, a cada vida, Senhor. Que o Senhor vai tocando em cada coração, restaurando, Senhor, e enchendo da tua presença, Senhor. Que possamos ter diariamente, Senhor, um encontro contigo, Senhor. Que possamos estar contigo todos os dias, ó Deus, porque confiamos naquilo que o Senhor tem de promessa para nós, ó Deus. Sabemos que o Senhor sempre estará, Senhor, conosco aonde for, Pai. Então, Pai querido, toca, Senhor, em cada vida, Senhor, encha cada lar, Senhor, da tua presença e da tua graça, Senhor. Cubra-nos, ó Deus, com teu sangue, Senhor, nos livra de todo mal, de todo perigo, de todo vírus, ó Deus. Nos dê saúde, Senhor, e encha nossa casa com a tua presença, Senhor. Porque o nosso Pai, nosso templo, nosso Espírito, Senhor, possamos ser cheios de Ti, Senhor. Queremos ter sede, Senhor, da Tua palavra, Senhor, ansiar a Tua presença sempre, Deus. Em nome de Jesus, Pai, visite a cada casa, Senhor. Encha, Senhor, a cada um, Senhor, com o Teu vaso, Senhor. Somos pequenos, ó Deus, nos molda conforme a Tua vontade, Senhor. Somos Teus vasos, Pai. Nos transforma, nos quebra se for necessário, Senhor, para que possamos, ó Deus, encher outros vasos e transformar, Senhor, transbordar outras vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, dessa forma, Senhor, que a gente ora, te agradece. Amém. Amém, galerinha? Que Deus abençoe a todos, até domingo, no culto. Abençoada semana aí para vocês. Beijão. Saudades.